Boa noite, Cardoso. Fala, Wagner, boa noite a todos os companheiros aqui da mesa, todos que nos assistem. Impressão sobre o jogo, né? Claro, óbvio que uma boa vitória, mas o Santos não jogou tão bem assim, ainda mais comparado contra o Fluminense, né? O time não fez um bom desempenho, mas também é importante uma vitória quando o desempenho não é tão bom assim, porque os jogadores veem que mesmo quando eles não conseguiram jogar bem, eles tiveram raça, se doaram bastante, conseguiram suportar a pressão do Atlético Paranaense, principalmente no segundo tempo, e conseguiram trazer 3 pontos importantíssimos e talvez até inesperados, né? Lá de Curitiba, e agora se começa a preparação para o Clássico contra o Palmeiras amanhã, né? Os jogadores tiveram 2 dias de folga depois da vitória, domingo e segunda-feira para descansar, amanhã se reapresentam e começam a preparação para o Clássico. A expectativa é da volta do Kaique e do Pirani, pelo menos para a lista de relacionados, né? Devem voltar essa semana a fazer a transição no campo, né, e já ficar à disposição. E o que é certo é o retorno do Marinho e do Zanocelo, que cumpriram suspensão contra o Atlético Paranaense e voltam a ficar à disposição contra o Palmeiras domingo na Vila Belmiro. Wagner. A notícia desta segunda-feira também, o Santos conseguiu acertar um substituto para o Jorge Andrade. É um novo gerente de futebol, foi uma indicação do Edu Dracena que tem carta branca do Andrés Rueda, o presidente, disse isso com todas as palavras, né, de que o Dracena teria carta branca desde que mantesse, né, o que é previsto no orçamento do Santos. E então o Santos trouxe o Guilherme Lippe, né, que estava como um gestor do Allianz Parque, e ele chega para fazer a chamada parte burocrática dentro do departamento de futebol. Contratos, tudo que tiver envolvendo aí as questões de documentações, ele que vai ajudar o Edu Dracena nesse trabalho junto ao departamento de futebol. Né? A expectativa é que o Guilherme Lippe possa estar aqui em Santos entre quarta e quinta-feira, né? Ele ainda tem que resolver algumas questões lá pelos lados do Allianz Parque, e depois chega para poder ajudar o Edu Dracena nesse trabalho. Ouvi coisas muito boas desse profissional, Wagner. Falam que ele é um cara muito trabalhador, sério, né? E que também tem boas entradas nas confederações e também federações. Para o Santos pode ser importante, muito importante, ter alguém que trabalhe nos bastidores desse mundo do futebol. E tem que ter, né? Tem que ter o gerente, né? O cara que vai organizar lá todas a parte administrativa do departamento de futebol, função que era exercida pelo Jorge Andrade nessa gestão agora do Rueda. Quem que volta, né? Que pode voltar, que já está garantido, a tendência dos jogadores que retornam ao time e dos que ainda não poderão ser utilizados no jogo de domingo. Então, o Camacho, ele ainda tem um problema muscular e, pelas informações que nós temos, não vai ter ainda condição de jogo, não vai ter condição de estar à disposição para o Clássico. Talvez nem para o jogo contra o Bragantino. Contra o Bragantino também ainda é muito difícil. O Santos conta com os retornos do Zanocelo e do Marinho, e até por aquilo que a gente tem observado, o Carille achou o time, a formação, então a tendência é de saída do Balieiro e do Ângelo para as voltas do Zanocelo e do Marinho. Para a composição de elenco, provavelmente para levar para o Clássico, é possível que ele tenha novidades, como o Pirani, né? E o Kaique também pode ser relacionado pela primeira vez depois de longo período fora, né, por lesão. Então essas são as opções. Se eu não esqueci ninguém, Cardoso, me ajude. Eu acho que essas são as opções. O Luiz Felipe, né, ele já foi relacionado. O Luiz Felipe já foi relacionado. A questão do Luiz Felipe, o Carille deixou muito claro. Ele foi questionado por que ele veio com palha quando o Velasquez sentiu o desconforto. Ele entende que o Luiz Felipe ainda não tem ritmo de jogo, não treinou, nem chegou a treinar com ele, só viajou a Curitiba, porque ele entende que é um bom cara de vestiário e ele achava que era importante ter o Luiz Felipe, mas ele achava que não era prudente colocar o Luiz Felipe para jogar pelas beiradas do campo como zagueiro. Ele só utilizaria o Luiz Felipe em alguma situação específica e no lugar do Robson, ou seja, como um homem da sobra. Mas o Luiz Felipe passa a ser uma opção, vamos ver se essa semana ele desenvolve. Até porque o Velasquez ele saiu com um desconforto e vai ser avaliado durante essa semana. Ainda a gente aguarda para saber se o uruguaio vai ter ou não condição para o jogo do Então aí final são 4 voltas prováveis. Quando a gente fala volta é entre os relacionados, né? A gente não sabe quem vai ser titular. Mas voltam então o Marinho, o Zanocelo cumprir suspensão. Sim.
Pirani e Kaique Kaique devem também ser que relacionados. voltam a treinar já amanhã Isso. normalmente. Santos folgou hoje, volta a treinar amanhã. Isso, folgou 2 dias. E o Camacho fora. E a utilização do Jean Mota fica a critério da comissão, da diretoria do Santos, né? Que ele está bem, já cumpriu suspensão, mas não foi relacionado, então, porque ele já está negociado com o Inter Miami. Então fica essa expectativa se ele volta a usar a camisa do Santos mais alguma vez ou se ele nunca mais joga pelo Santos. A informação que eu tenho, não sei se é a mesma de vocês, é que o Jean Mota não joga mais pelo Santos. Ele vai ficar treinando aí, né, se preparando, porque ele tem que chegar lá nos Estados Unidos, né, em forma, que ele não volta a jogar mais. A não ser, é óbvio, em caso de extrema necessidade. O que é mantido ainda por parte do Santos é que o jogador não foi relacionado para Curitiba para resolver problemas particulares e, evidentemente, o Santos admite que é por causa da transferência dele aos Estados Unidos. É muito difícil que o Jean Mota volte a vestir a camisa do Santos, a não ser que haja uma situação aí que o Carille precise de um jogador na função ali do meio-campo. Mas eu acho muito complicado, ele não deve vestir mais a camisa do Santos. Eu acho que é uma grande injustiça com esse rapaz. Fez mais de 250 partidas, quase 250 partidas com o Santos, ele deveria fazer parte do elenco até o final, que isso é história também para boi dormir. Estão crucificando o cara por causa daquele pênalti que ele cometeu. Não, mas talvez seja todo até mundo falhou acordo, ali, né? E os dois... Não, como um acordo. Porque o cara vai jogar mais 8 jogos. O cara honrou, dignificou jogos, a camisa do Santos, chegou a ser até o melhor jogador no Campeonato Paulista. Eu acho que é muita injustiça com o rapaz. E se machuca.